Em dezembro de 1937, o exército imperial japonês promoveu um massacre na cidade de Nanquim, a antiga capital chinesa. Durante 6 semanas, a cidade foi palco de um dos maiores crimes de guerra do século XX. No entanto, esses acontecimentos acabaram sendo ofuscados pela Segunda Guerra que aconteceu logo depois. Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Esse aqui é um dos eventos que é pouco falado, tá? E foi uma das maiores atrocidades assim feitas pela humanidade. Um evento que entrou para a história como Massacre de Nanquim. Eu imagino que realmente não vem coisa boa, né? Não vem coisa leve. Algumas pessoas chamam também de o estupro de Nanquim. Então, eu já vou deixar o aviso aqui, cara, que vai ter muito conteúdo sensível, tá? O pessoal que tem problema em ouvir esse tipo de coisa, saiba que nesse episódio vai ser bem pesado. A gente não vai ficar dando destaque em requintes de crueldade, mas é impossível a gente não tocar nos temas que são bem pesados, principalmente morte, estupro, né, e principalmente abuso de pessoas vulneráveis, tá? Infelizmente não vai ser possível porque em dezembro de 1937, um pouco antes da Segunda Guerra, né, no contexto da Segunda Guerra Sino-Japonesa, né, que é entre a China e o Japão, ocorreu esse massacre, né, onde muitas vidas foram perdidas, e a gente vai ver que tem muitas curiosidades interessantes, né, muitos acontecimentos assim improváveis, né? Inclusive até um nazista que foi um herói aqui que ajudou a salvar muitas vidas. Parece que essa frase não combina. Né? Mas, cara, é um contexto que é muito importante a gente saber porque, infelizmente, a gente normalmente fica sabendo mais sobre o Ocidente, né, nessa época aí, na década de 30 e 40. E a gente não sabe tanto sobre o que estava acontecendo no Oriente, né, o que estava acontecendo no Japão e na China, principalmente. Então, a gente está falando aqui de um contexto de um Japão, de um império japonês que estava se organizando para se tornar um império em expansão, né, um império expansionista, assim como os países europeus. Eles tentaram seguir um esquema de colonialismo como já tinha sido feito pela Europa. Tá? Isso aí vai ser impulsionado principalmente pela abertura dos portos ali, né? Pela abertura do Japão para novas tecnologias e para novas táticas de guerra, novas doutrinas, né? Que a gente já falou em outros episódios aqui, né? A gente já falou de Revolução Meiji e tudo. A ideia não é entrar muito nisso não, mas é importante a gente saber que nesse momento aqui o imperador, era a época do imperador Hirohito, ele era visto como um deus e foi usada essa ideia de que o deus que era o imperador do Japão, né, que era literalmente, né, um descendente de uma deusa, ele tinha todo o direito e era o mais qualificado para fazer uma ascensão de toda a Ásia sob o seu comando. Essa foi a desculpa que o Império Japonês deu. Então, eles falavam sobre uma esfera de coprosperidade da Ásia. Né? Então, eles queriam fazer um império onde supostamente toda a Ásia seria favorecida, só que sob o comando do Japão. Isso na visão deles, né? O restante das populações, dos povos, acho que não pensava assim, não. Mas o massacre lá da cidade de Nanquim acontece em 37, né? Mas essa expansão aí, ela já vem acontecendo desde antes. E em 1931 tem a invasão ali do território chinês da Manchúria, né? Que se tornou lá o estado fantoche da Manchúria. Que até Exatamente. A gente já falou no episódio da Unidade 731, que também fala de crimes, né, do exército japonês. Quando a gente começa a pesquisar sobre os atos do exército imperial japonês, a gente vê muita coisa muito pesada, tá? Muitos crimes de guerra, crimes contra a humanidade mesmo, assim, coisas absurdas.
Nesse outro episódio a gente falou muito sobre essas experiências científicas que eles faziam com pessoas, né? E é nesse contexto que a gente vai falar isso aqui. Então, como você falou, em 31 foi a invasão da Manchúria, né? Que eles chamaram de Estado Manchuco, né? Eles lá no noroeste, não, no nordeste, aliás, nordeste da China, né? Eles dominaram uma parte e declararam ali um país independente, né? Com um governo fantoche. Mas o que acontece? Por que o Japão estava fazendo isso? Cara, o Japão, primeiro ele estava cansado já de ser tratado como uma raça inferior pelos europeus, né? Depois da Primeira Guerra, eles ficaram totalmente de fora das divisões ali de colônias. Isso foi uma mágoa muito grande que os japoneses guardaram, né? Inclusive, quando foi feita a Liga das Nações, né? Depois da Primeira Guerra, os japoneses propuseram uma lei que igualasse todas as etnias, né, todas as raças como iguais. E não foi aceita pela Liga das Nações. Então, assim, a França... Quem diria? A Inglaterra, o Reino Unido, né, no caso, e os Estados Unidos não aceitaram isso. Basicamente, eles falaram, não, vocês são inferiores a nós, sim. E isso mexeu muito com o ego do japonês, que já se sentia superior, né? Então foi meio que falar assim, cara, vou mostrar pra eles que eu sou superior, né? A gente vai dominar a Ásia e a gente precisa de quê? De recursos, né? Se vocês olharem... Interesse econômico também, né? Exatamente, foi o principal, porque se você for ver, o Japão, eles são duas ilhas principais, né? E é um arquipélago ali em volta, né? Ilhas bem pequenininhas, mas é muito pequeno. Então é um território que tem poucos recursos naturais, é um território, assim, entre aspas, pobre, né, a gente pode falar assim. E que sofre muito com desastres naturais. Nessa época aí tinha sofrido, no final da década anterior, se eu não me engano, 27 por aí, sofreu com um terremoto horrível que destruiu boa parte do país e tal. Então eles sabiam que para eles serem bem-sucedidos como os europeus, eles tinham que fazer o que os europeus faziam há séculos, né? Explorar outros territórios. Então eles começaram a se expandir, começaram esse domínio de o que eles queriam, né? Era dominar toda a Ásia. E eles conquistaram vários territórios, né? Eles disputaram territórios que já eram colônias europeias e americanas também, né? A gente esquece de falar que nos Estados Unidos já, até hoje, dominam vários territórios, né? Mas já dominaram muito mais, principalmente na Ásia, ali no Pacífico, né? E eles entraram nessa briga aí, isso um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e são acontecimentos assim que são interligados, né? Esses acontecimentos que você está descrevendo, a própria invasão da Manchúria e o massacre de Nanquim estão dentro do que a gente chama na história da Segunda Guerra Sino-Japonesa, né? Isso aí. E aí, pro Japão, ele viu aí na China essa possibilidade de matéria-prima, mão de obra e, ao mesmo tempo, mercado consumidor. É a base do imperialismo mesmo. Exatamente. E eles viam a China, assim, como um país extremamente fraco, né? Apesar de ser muito grande, muito rico, né? O território da Manchúria tinha muitas riquezas naturais, né? Só que eles não eram um país desenvolvido, era um país rural, né? E eles achavam que seria muito fácil dominar a China, né? E, assim, eles vão ver que não vai ser bem assim, tá? Pra gente chegar logo no massacre, um pouco antes, os acontecimentos que antecederam a invasão da cidade de Nanquim, que nessa época aqui era a capital da China, né? A gente vai falar primeiro da Batalha de Xangai, tá? Que também foi uma cidade extremamente importante, que eles começaram a invadir ali já em novembro de 1937, tá? Aliás, lá no meado de 1937, né, acabou em novembro, eles conseguiram dominar em novembro, tá? E tinha sido a maior batalha da Ásia até então. Foi uma batalha muito mais difícil do que os japoneses esperavam, com muito mais baixas. Tá? Eles encontraram, sim, um exército despreparado e muito menos tecnológico, mas eles tiveram uma resistência inesperada.
os números do exército chinês eram muito grandes. E a forma com que eles lutaram era muito fervorosa também. Então, isso acabou gerando uma insatisfação no próprio exército, assim, um ódio muito grande desses chineses, que eles já viam como inferiores. Então, como eu já tinha falado antes, o imperador Hirohito, junto com outros membros da realeza, né, a gente vai ver mais pra frente aqui, que muitos deles faziam parte do exército, eles vão começar a promover essa ideia de que o Japão é uma raça superior, tá? Muito parecida com o fascismo, muito parecido com o nazismo, né? Essa ideia de que nós vamos dominar esse povo que é inferior, né? Nós vamos trazer a ordem para esse lugar. Então, os japoneses, acreditando nessa superioridade e acreditando também que era muito mais honroso morrer pelo imperador do que se entregar, eles vão lutar com uma ferocidade muito maior, né? E eles vão fazer de tudo para destruir aquele inimigo. Isso vai gerar um ódio, uma raiva muito grande. Então existia o intuito de destruir os chineses, mostrar para eles que eles são inferiores, e por isso, quando eles venceram e conseguiram dominar Xangai, o Chiang Kai-shek, que nesse momento era o líder, né, da República da China ali, e era comandante do Exército Nacional Revolucionário, ele decidiu que não estava conseguindo dominar, né, não ia conseguir manter Xangai por muito tempo, e ele decide fugir. Ele manda boa parte do exército para Nanquim, né, que é a capital. Capital que era cercada por muros e tinha 21 portões principais, tá? Ele manda esse pessoal pra lá, ele fecha os portões e ele acredita que eles vão conseguir se segurar ali. E é muito longe, cara. Se você for botar no mapa aí, são mais de 300 quilômetros, se eu não me engano. Os japoneses foram forçados a marchar até lá, entendeu? E numa marcha acelerada. Então você imagina o soldado japonês, ele chegou lá com sangue nos olhos. Quando eles estão chegando lá em Nanquim, o Chiang Kai-shek, ele bota um general que é o Tang Shenzi no comando e fala assim, olha só, cara, a gente provavelmente não vai conseguir resistir aqui também, então não vejo necessidade da gente perder os nossos melhores soldados, não vejo necessidade da gente perder a elite do exército, então eu vou bater em retirada, você fica aqui com o pessoal aqui, faz um alistamento de emergência, pega esses camponeses aí, dá arma pra eles e resiste o máximo possível. Então, o que os japoneses encontraram em Nanquim foi principalmente civis, tá? Inclusive, os que estavam pegando em armas, os que eram soldados, entre aspas, eram os garotos, os adolescentes ali que tinham acabado de ser alistados. Um evento histórico em que um exército profissional ele mata civis é basicamente limpeza étnica, cara. Isso tem aí um quê de extermínio mesmo para essa população. Não, vai ficar muito pior, cara. Olha só. Então eu disse que os japoneses estavam marchando, né, em direção a Nanquim. Esse exército de japoneses ele foi dividido em 7 frentes. Eles literalmente cercaram Nanquim. Inclusive eles estavam chegando até por navio, porque tinha tem um rio muito grande que passa bem próximo. Yangtze. Eu acho que é isso aí. Então, eu tava vendo até uma entrevista de um sobrevivente, né, um soldado japonês que esteve em Nanquim, e ele tava falando que existia uma disputa entre as divisões para ver quem conseguiria chegar primeiro lá. Assim, era quase que um prêmio conquistar Nanquim. Né? Uhum. E quem estava à frente desse exército aí, no momento, era o general Iwane Matsui. Ele estava responsável pela campanha contra Nanquim, só que ele acabou ficando doente e ele foi substituído por um outro general mais jovem, que era um príncipe. Lembra que eu falei que tinha até membros da família real aqui envolvida? Então, ele era tio do imperador. Família imperial, isso aí. Ele era tio do imperador Hirohito. Esse cara se chamava Yasuhiko Asaka.
E é atribuída a esse cara a ordem de não fazer prisioneiros. Então, eles vão invadir a cidade, né? Alguns pelo rio, outros ali. Eles vão invadir por todos os lados, na verdade, né? Mas tem até filmagens, cara, das primeiras tropas japonesas chegando. A maioria delas é feita pela embaixada americana que tinha lá, que foi um dos últimos a sair, tá? Eles tinham 2 cinegrafistas, eles filmaram algumas tropas chegando e tal. Eles se retiraram e foram para um navio que depois vai ser bombardeado pelo Japão, tá? Isso, a gente fala muito de Pearl Harbor, mas teve muitos incidentes entre o Japão e os Estados Unidos. Esse é um deles. Mas, enfim, não é o ponto principal aqui. Esse Yasuhiko Asaka vai dar ordem de não fazer prisioneiros. Então, a princípio existe uma resistência, mas ela era muito menor, tá, do que esperado, porque vários soldados tiraram o uniforme e tentaram se fazer de civis. Soldados chineses, né? Soldados chineses. Justamente porque eles não eram soldados, cara. Muitos deles nem eram soldados, tá? Nessas entrevistas que eu tava vendo, os soldados perguntaram, os soldados japoneses, né? Perguntaram pra eles, já velhos, já mais de 90 anos, né? Muitos anos depois, perguntaram, como é que você sabia quem eram os soldados, né? Porque eles não estavam de uniforme, né? Ele não, estavam usando roupa de camponês normal. Aí como é que você sabia? Aí ele fala assim, a gente pegava todo mundo que tivesse a marca de um chapéu. Porque normalmente eles faziam treinamento com cap, né, do exército, mesmo se eles tirassem ficava a marca. Mas aí ela falou assim, poxa, mas foram tão poucos dias, né, a entrevistadora falando, foram tão poucos dias, todos eles tinham marca. Aí o cara dá até uma risada, assim, você vê que existe, assim, é quase que um orgulho do que o cara fez, cara. Tu vê que ele dá uma risada assim e fala, na verdade a gente não foi... a gente não foi tão criterioso assim, não. Pô, é porque existe um certo debate aí entre a historiografia, né? Mas as tropas japonesas parecem ter sido incentivadas à crueldade, à brutalidade. Eles não só vão procurar os soldados que supostamente estavam escondidos entre os civis, como eles vão fazer isso de maneira muito cruel, tá? Então, e isso tudo é registrado. Existe um revisionismo japonês, principalmente o pessoal mais conservador no Japão tenta fazer um revisionismo, falar que não foi bem assim, que é a propaganda chinesa, mas existem provas... doido, né, cara? Eles falam que essas fotos e vídeos, que são muitos, na verdade são dos combates da Guerra Civil Chinesa, que não tem como provar que foram os japoneses que fizeram. Cara, é um tipo de vertente, de narrativa histórica que tenta colocar o passado imperial japonês como irretocável, né? Como grandioso, como algo assim místico, como você até já falou, e que ignora completamente documentos históricos, eventos e também a própria realidade, né? E é muito doido saber que isso é palco de disputa, né? É parecido com o que acontece com o Holocausto judeu, né? Também que muitas pessoas tentam dizer assim, que não aconteceu. São profissionais, né, formados, com doutorado e tal, que escreveram livros e que tem essa disputa, né, pela narrativa, pela história, pela memória da história japonesa. Do massacre de Nanquim, especificamente. Pois é, e, cara, não só eles mataram todos os soldados, eles tentaram matar todos os soldados, como eles mataram muitos civis também. Então, eles chegaram saqueando as casas, tá? Eles tacaram fogo em casas com pessoas dentro. Eles fizeram, pra você ter noção, eles faziam exercícios de baioneta, né? Como a gente já falou, eles passaram 6 semanas ali, né? Matando gente, literalmente matando gente, tá? E chegou um ponto deles amarrarem pessoas em árvores para fazer exercício com baioneta. Para quem não sabe, baioneta é aquela faca que você prende na ponta do fuzil, tá? Então, aquilo era usado como uma lança para combate aproximado, né? Então eles amarravam pessoas ali e ficavam estocando elas vivas, entendeu? Como se fosse um saco de areia, assim. Cara, faziam um treinamento assim.
uma das coisas mais tensas desse episódio histórico é que tudo isso tá documentado, tem fotografia, tem vídeo. Foto, tem vídeo. E é perturbador, cara. É muito tenso ver esses registros. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui de algumas pessoas que são vistas como heróis, né, que ajudaram a salvar muitas pessoas. Poderia ter sido muito pior se elas não estivessem lá. E entre eles tem um missionário chamado John McGee, que ele fez um vídeo, tá, dentro do hospital, o último hospital que continua funcionando, né, em Nanquim. Era esse que era um norte-americano, missionário católico? Isso aí. Era episcopal, na verdade. Ah, tá. E ele filmou isso que eu tô falando sobre as pessoas serem furadas com baioneta. Isso tem provas. Inclusive, ele foi uma das pessoas que gerou provas disso. Ele filmou uma criança de 7 anos que passou por isso, pô. Cara, tem um vídeo assim de uma criança que eles chegaram a atender, mas não conseguiram salvar, que tava com 5 perfurações no abdômen, entendeu? Pois é. Então, assim, é terrível, cara. E, assim, o pior é justamente isso, cara, que não existiu, assim, não tem como falar, não tem como argumentar que eles não sabiam o que estavam fazendo, justamente porque eles mataram muitas crianças, muitos idosos e muitas mulheres. Tem relatos de famílias de camponeses com mais de 10 pessoas, 20, 30 pessoas, foram dizimadas, né? E Sim. Crianças, idosos, mulheres, e de maneira crianças extremamente cortadas violenta. no meio. De maneira extremamente brutal. E os indícios da crueldade, eles estão também na mutilação dos cadáveres, na profanação desses cadáveres. O que pode ser visto nessas filmagens aí do John McGee, né? E também nas fotografias que foram feitas ali por algumas pessoas. Cara, a humanidade, cara, um nível muito baixo, assim, né? Assim, é até difícil de falar sobre isso, né, cara? Porque é até muito pesado. Mas se você procurar imagens, não só em Nanquim que aconteceu isso, tá? É que em Nanquim existiam estrangeiros ali que documentaram muito bem. Mas aconteceu em toda a China ocupada isso aconteceu. Tem fotos de corpos de mulheres profanados, assim, de objetos inseridos assim na vagina e tudo, entendeu? E isso me leva a falar, né, de como se não bastasse, né, só as mortes, né, existiu um estupro em massa das mulheres ali, tá? Das mulheres e crianças. Tem uma estimativa aí de pelo menos 20 mil mulheres terem sido estupradas pelos soldados japoneses, tá? Muitas foram estupradas repetidamente assim, em grupo, né? Tem relatos de que os soldados chineses, eles vinham com... Não foi coisa isolada, não. Foi sistemático. Eles passavam com um caminhão nas casas, entravam, procuravam as mulheres e meninas, jogavam no caminhão, entendeu? Eles estavam, assim, juntando mulheres e crianças para serem utilizadas ali como escravos sexuais mesmo. Pois é, os japoneses chegaram a praticar isso. Eu estava lendo um artigo sobre Nanquim, chegaram a praticar isso na Oceania, até antes, né, do massacre. Sim. Só que, além da violência, essas pessoas também foram assassinadas, né, após a violência. Perderam a maioria delas era assassinada. E, assim, de várias formas diferentes, né? Eles matavam com espadas. Houveram muitas decapitações, houveram muitos fuzilamentos, tá? Eles botavam as pessoas alinhadas assim numa parede e fuzilavam. Tem um caso famoso de que vários trabalhadores de uma mina, né, de uma pedreira, na verdade, eles foram arrastados até uma cratera que tinha sido feita, que eles estavam minerando, né? Eles jogaram o máximo possível de pessoas na cratera e fuzilaram todos que estavam ali. E que eu achei, acho que talvez seja o pior de todos, cara. E tem foto disso também. Muitas pessoas foram enterradas vivas. Verdade. Tem foto, assim, né, cara? Tem foto. De vala comum, assim, de umas 5, 6 pessoas sendo jogadas assim no buraco e o pessoal jogando terra em cima. E tem umas fotos da margem do rio, né? Com os corpos que eles jogavam no rio e a correnteza acabava levando assim pra margem.
Pô, os Não, números são meio conflitantes, né? Fala-se não, você falou do Rio, muitos foram mortos logo no começo porque eles estavam tentando fugir, tá? Muitas pessoas até morreram afogadas porque tentaram fugir pelo rio, e o rio é grande, cara. Assim, naquela altura ali de Nanquim, tem partes que tem até chega a passar de 1 quilômetro de largura, tá? E esses soldados, eles ficavam ali fazendo tiro ao alvo com esse pessoal que tentava fugir pelo rio, entendeu? Até tem esses relatos que o rio, em vários pontos, assim, ele ficou vermelho de tanto sangue. E o número de pessoas que foram mortas, isso também é um ponto de disputa, né, entre a historiografia japonesa. Fala-se, os números mais conservadores falam em 40 mil, aí também se fala em 100, 200 mil pessoas, a gente não sabe exatamente, né, quantas pessoas foram mortas. A China usa 300 mil, obviamente, 300 né? mil. Esses revisionistas japoneses aí, eles costumam falar 40 mil ou menos, tá? Até quem negue o massacre completamente, né, então... Não, assim, se for o mínimo possível, já é gente pra caramba. Né? 40 mil pessoas, cara, ainda mortos dessa forma ainda. E, cara, não foram mais porque houveram, como eu tinha falado antes, algumas pessoas que são heróis dessa história aqui, e alguns heróis até bem improváveis, tá? Por quê? Foi feita uma coisa chamada Zona Internacional de Segurança. Alguns estrangeiros que sabiam que não seriam mortos pelos japoneses, por diversos motivos, eles fizeram literalmente uma área que incluía um hospital, uma faculdade, uma escola para meninas e, se eu não me engano, um templo também. Eles fecharam essa área e começaram a abrigar civis ali dentro. Quando os japoneses tentavam entrar, essas pessoas impediam. E uma delas, né, que eu acho assim mais curioso, é um cara chamado John Rabe. Por quê? Esse cara, ele era um empresário alemão, até da Siemens, né? O pessoal mais antigo aí vai saber que era uma empresa de telefone até uns anos atrás. Né? Mas por que é interessante esse cara? Esse cara, ele era membro do Partido Nazista. Então, assim, o nazista que a gente imagina como talvez assim a coisa mais maléfica possível, né? Pessoa desprovida da humanidade, né? Esse cara, um nazista, ele ficou chocado com o que os japoneses estavam fazendo e decidiu proteger esses chineses, tá? Esse cara, ele presidiu o Comitê Internacional na Zona de Segurança. Uma das fontes primárias desses acontecimentos, inclusive, é o diário dele, tá? Que ele registrou ali. E esse cara, ele usava da posição dele porque ele era o líder nazista ali naquela região, entendeu? Ele era o mais alto da hierarquia ali dos nazistas, e ele sabia que o Japão, como aliado do partido nazista, não ia matar esse cara, nem os protegidos dele, entendeu? Então ele usava a posição dele para isso. Ele pendurou várias bandeiras nazistas assim, em volta dessa zona, inclusive para os japoneses saberem que ali era o limite, ali eles não poderiam entrar. E ele foi resgatando, inclusive, até vários soldados também, que estavam disfarçados, entendeu? Ele vinha e falava, não, esse cara aqui trabalha para mim. Não, esse aqui, ó, eu conheço esse cara aqui, não, ele tá comigo. Entendeu? E ele ia tentando resgatar o pessoal. Junto com ele, teve muitos outros também, estrangeiros ali, que tem alguns aqui que eu acho que vale a pena citar, como, por exemplo, a Minnie Valtrin, que era uma missionária americana, tá? Ela era uma professora na Universidade de Ginling, tá? Ela dava aula para várias mulheres ali, né, no campus feminino ali da universidade, e ela abrigou principalmente mulheres e crianças, justamente, né, para evitar que elas fossem estupradas. Foram milhares que ela levou para dentro da universidade ali, e ela foi conhecida por muitos chineses como a deusa viva de Nanquim. Essa mulher, ela vai ter até um fim triste, cara, porque ela viu tanto horror ali em Nanquim que ela passou a ter problemas psicológicos gravíssimos,
tá? E ela começou a ter vários surtos psicóticos e ela morreu pouco antes. Morreu pouco depois, morrer antes seria Pouco difícil. depois. Mas pouco depois dos acontecimentos, justamente por isso, que ela não conseguiu suportar ali o que ela tinha visto, tá? O John McGee, que eu já citei, né, que era um missionário episcopal americano, ele conseguiu filmar escondido vários dos acontecimentos, tem até umas cenas que eu vi ali que são bem pesadas, como as crianças mortas que eu falei. Tem uma cena em que vários soldados são capturados, eles são postos ali de frente para um pelotão de fuzilamento, e você consegue ver as mães desesperadas ali ajoelhadas pedindo clemência, entendeu? É bem triste, bem pesado, cara. Puta merda. Cara, e aquela história lá dos 2 soldados que fizeram a competição pra ver quem matava mais chinês com a espada? Cara, eu acho que isso é uma das partes mais revoltantes, né, cara? 2 tenentes, um chamado Toshiaki Mukai e o outro chamado Tsuyoshi Noda, eles resolveram fazer uma aposta, tá? Eles enfileiraram assim vários prisioneiros amarrados e eles apostaram quem conseguiria decapitar 100 prisioneiros mais rápido. Como é que é a história que isso saiu no jornal, cara? Tipo, Pois é. A jornal prova japonês? é japonesa. Não tem nem como falar que foi forjado, porque os próprios japoneses publicaram isso no Japão, assim, como se fosse uma disputa esportiva. Inclusive, na matéria fala que um matou 105 e o outro matou 106, porque os juízes perderam a conta e eles teriam que fazer novamente para saber quem consegue matar os 100 primeiro. Ou seja, não foi nem uma vez só que eles fizeram isso. Eu tive acesso eu consegui ver imagens desse jornal, cara, e é real. Isso aí. Os próprios japoneses publicaram isso. Com foto e tudo. Com foto dos caras se segurando a espada ensanguentada, Cara, rindo. se eu for pensar que em 6 semanas eles mataram essa quantidade enorme, né? Milhares de pessoas. Pô, era o tempo inteiro, né? Esses caras não faziam outra coisa, irmão. Assim, com requinte de crueldade e assim, com um nível de criatividade maligna, assim, absurdo, né, cara? No final da Segunda Guerra, vai ser criada uma coisa chamada Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. Então, assim como aconteceu em Nuremberg, né, que os nazistas foram julgados pelos seus crimes de guerra, vai acontecer também, né, no Japão. Inclusive, alguns chamam isso de Tribunal de Tóquio, tá? Uhum. E vários generais vão ser mortos por crimes de guerra, por não terem evitado que seus homens tivessem feito esse massacre. Cara, parece que até aqueles 2 lá que a gente tava falando, os 2 oficiais que fizeram a competição lá de quem matava mais gente com a espada, também parece que foram condenados à morte, né? Foram condenados à morte, contexto. os 2 tenentes. Sabe quem não foi condenado à morte? Justamente quem deu a ordem de não fazer prisioneiro. Por quê? O tio do imperador lá, né, que você falou, era... O cara era tio do imperador, né? Ele tinha imunidade. Então o príncipe Asaka, ele simplesmente não aconteceu nada com ele, ficou por isso mesmo. E muito dessa imunidade aí que se deu à família imperial japonesa vem da negociação pro fim da Segunda Guerra Mundial, né? A gente até discutiu isso antes de iniciar aqui o episódio, a gente estava conversando sobre as bombas de Hiroshima, né? Que é algo que a gente critica muito pela crueldade contra civis praticada pelos Estados Unidos. E a gente está falando de um país que sofreu essa violência, mas que praticou também, num contexto de guerra, toda essa violência que a gente descreveu. E assim, são 2 episódios que mostram o quanto o ser humano pode ser cruel. E que a gente deve ter sempre em mente a dimensão humana, né? Que não tem como um evento justificar o outro de maneira nenhuma. Com certeza, cara. Até antes de gravar, a gente estava até falando sobre isso, né? Que a gente não queria fazer comparações, né? Porque isso, infelizmente, eu vejo das poucas pessoas que têm conhecimento, né? Porque são os crimes de guerra do Japão não são tão conhecidos, né? Mas as pessoas que têm conhecimento, algumas costumam falar isso, né? O pessoal fala de Hiroshima e Nagasaki, mas os japoneses fizeram coisas horríveis. Cara,
não compare maçãs com tomate, entendeu? São coisas diferentes. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É aquela, ainda mais se a gente tá falando de civil. Porra, cara, não tem como dizer que pessoas civis merecem perder sua vida por causa de algo que um soldado fez no campo de batalha, né? Exatamente. Não tem uma coisa que tá ligada à outra. Durante a ocupação, né, quando foi denunciado esses estupros em massa, a atitude do governo japonês foi a seguinte: eles instituíram vários bordéis militares. Eles começaram a contratar várias mulheres para trabalharem como concubinas, como prostitutas, para, entre aspas, aliviar os soldados. Como se, assim, fosse natural. Ah, não, que eles estão ali no ócio, coitados, né? Aí eles precisam de uns bordéis e tal. Foi o primeiro bordel que foi feito, por toda a China foi feito isso. A China ocupada pelo Japão foi feito isso. O primeiro bordel foi justamente ali em Nanquim. Eu trouxe isso para você ver que é muito perigoso a gente acreditar em revisionismo histórico, porque por anos, por décadas, o governo japonês negou isso. O governo japonês falou que esses bordéis foram feitos por iniciativa privada, por chineses que se aproveitaram da situação. Mas foi descoberto em 1991 documentos que aprovavam a criação desses bordéis. Cara, essa situação, o massacre de Nanquim, a guerra sino-japonesa e outros eventos históricos relacionados também à revolução de Mao Tse-tung são até hoje entraves para a diplomacia entre Japão e China e também entre outros países ali próximos da região. São feridas ainda muito abertas, né, ainda que ainda incomodam, né, a diplomacia e interferem no relacionamento desses países. Com certeza, cara. E, inclusive, por isso que fere tanto o orgulho de um chinês quando você chama ele de japa, né? Então, assim, o pessoal que fala que, não, eles são tudo igual, aí você vai na pastelaria chinesa e chama o cara de japa. Cara, assim, só de você trocar a etnia dele já é um insulto grande, né? Porque você tá sendo racista e xenofóbico, né? Comparando todos eles. Mas, quando você pode perguntar isso pra qualquer chinês. Quando você compara ele com qualquer outro asiático, um coreano, que seja, ele não fica tão ofendido como quando você compara ele com o japonês, por conta disso, porque existe uma memória, né, uma mágoa muito grande dos chineses e dos coreanos também contra os japoneses, né? Na Coreia houveram outros casos assim parecidos, tá? Até de casos até de escravidão, tá, dos coreanos. Então, assim, o que o Império Japonês fez foi absurdo, tá? Em várias épocas diferentes, em vários locais da Ásia, tá? Se a gente for falar sobre isso, cara, acho que dá pra fazer um episódio pra cada cidade que eles invadiram, porque esse era o modus operandi deles, cara. Se a gente for pensar também na história como um todo, nós temos aí muito material pra falar a respeito de outros governos. O próprio governo chinês, na Revolução do Mao Tse-tung, vários governos e países praticaram várias atrocidades ao longo da história, infelizmente. Esse episódio foi uma sugestão lá no Instagram da Gabriela Nobre. É isso, né, Felipe? Isso. Muito obrigado por você que ficou aqui com a gente até o final. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, de seguir a gente no Instagram, se inscreve no canal, deixa um comentário aí a respeito do que você achou. E muito importante, segue a gente no Spotify também. O Spotify tá maluco, mandando notificações pra gente, falando que o pessoal não segue a gente lá. Ai, meu Deus. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.